Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Notícias desse dia do Flamengo. Acho que a ausência do Cebolinha chamou a atenção nessa pré-temporada, porque como ele já treinava com bola no final do último ano, se imaginava, né, Moreno? Ele já participaria normalmente da pré-temporada. E aí precisou um novo departamento médico, inclusive, do Flamengo, um novo fisioterapeuta, explicar por que a necessidade ainda de manter o Cebolinha fazendo treinos na areia. Enfim, há uma preocupação para que não corra o risco de sofrer. Foi uma lesão no tendão de Aquiles, né? E começar, de fato, a temporada 100%. Tá nítido que ainda vai precisar de um tempinho ainda de recuperação, tanto no Brasil como quando os titulares vierem para começar a temporada. Assim, o que acaba preocupando talvez um pouco mais o torcedor é que se fosse só uma questão de precaução, de repente, não impediria o Cebolinha de estar com o grupo nos Estados Unidos. Mas para segurar o jogador aqui no Brasil, de repente, para fazer algum outro tipo de avaliação, acho que deixa o torcedor um pouco mais preocupado. Embora, obviamente, acho que a ausência mais sensível, até pela falta de reposição, seja do Pedro. Sim. E essa o torcedor já sabe que vai durar ali pelo menos até o meio do ano, pelo menos até junho, não tem uma perspectiva do Pedro voltar. Mas é um Flamengo que mesmo com os desfalques, tem desfalques, mas tem vários jogadores retornando. O Flamengo sofreu muito com desfalques na segunda metade do ano, mas jogadores retornando e, sem dúvidas, vai iniciar a temporada com um time fortíssimo. A expectativa é que o tendão de Aquiles é complicado, né? Porque tem que retomar confiança. Força, confiança, coordenação neuromotora. Ali realmente é difícil, muito complicado, é muito usado, né? É o pé, né? Não dá pra não... Tem que colocar o pé no chão. Muito então exigido, exige essa recuperação mais cautelosa do Cebolinha. A expectativa, né, que o Pedro, como fez virou muito bem a temporada, né, nessa recuperação, que ele talvez de maio já esteja ali começando os treinamentos com bola. O Vinha só no segundo semestre dessa temporada, então nem para o Mundial. O Pedro talvez volte a tempo, mas existia justamente essa preocupação, Alex, do reforço tanto para a vaga do Gabriel, que acabou sendo titular no final da temporada com o Filipe Luiz, foi importante, né? Fez o gol do título, os gols do título da Copa do Brasil, quanto para começar essa temporada, inclusive até a disputa do Super Mundial, e inclusive ser mantido talvez como uma dupla para o Pedro. E esse nome parece ter se concretizado aí no Juninho, desse nome pedido pelo Filipe Luiz, conversou com ele lá. Fez uma temporada no time do Azerbaijão, mas ficou mais conhecido na Liga Europa, né? Quando teve ótimos desempenhos. Então, é um jogador que não é tão conhecido, a gente vai precisar observar mais, mas que traz essas características que agradam a maneira de jogar do Filipe Luiz, né? E outra coisa, a gente tem que entender o que o Boto acabou falando, tem um lado de verdade. Às vezes a gente quer um nome, lógico, o nome tem nomes que você vai atrás que realmente o nome ele já diz por si que a chance de dar certo é maior do que às vezes algum outro. Mas às vezes no Brasil parece que o torcedor tem aquela natural ânsia de ver nomes, né, de já experimentados. A gente tem que lembrar que um Hulk saiu desconhecido daqui, foi para um Japão, né? Até aparecer em Portugal, que ninguém conhecia, e veio. E no mundo... E voltou com desconfiança, porque vinha do futebol da China, né? Normal, todo mundo acha que não é tudo isso. Quando ele ia para a seleção também, e hoje realmente você vendo, convivendo a rodada, você percebe o nível. E é óbvio que o Boto, com a qualidade dele, o Felipe, obviamente, só vão avalizar alguém, não é somente pelo valor ou somente pelo nome. Então, a criatividade nesse sentido e o conhecimento do mercado, não só para quem é brasileiro, mas tem sim muito jogador interessante e que bom que eles contrataram porque ia precisar. Isso é um fato. E aí a característica a gente vai ver. Às vezes pode ser um jogador que pode ser aquele 9 com condição também de flutuar e a gente poder conhecer um pouco mais do Juninho. Assim, não é que eu acho que o Juninho não tenha nível para jogar no Flamengo, longe disso. Até porque, como o Alex citou, ele foi muito bem observado e a gente sabe, primeiro, do conhecimento que tem o Boto e principalmente o Filipe Luiz. Então, se eles observaram o jogador e entenderam que o jogador tem nível para atuar no Flamengo, quem sou eu para pensar o contrário? Mas é que eu acho que essa posição do Flamengo, como a gente disse, o Flamengo não tem uma outra reposição. E o Flamengo tinha, até a temporada passada, 2 dos maiores jogadores da posição no país. Embora o Gabriel vivesse uma fase ruim, mas tá aí entre os principais ídolos da história do clube e o Pedro dispensa apresentações. Então, eu acho que essa é uma posição que o Flamengo, assim, acho que não pode se dar o luxo de apostar. E eu entendo a chegada do Juninho como uma aposta. Porque o jogador que vai chegar para essa posição
não é que ele vai chegar para disputar a posição, ele vai chegar para ser o titular do Flamengo. Pode ser que de repente... O nível de exigência é alto. É isso, pode ser que de repente o Felipe entenda que o Bruno Henrique possa jogar na posição também, mas o jogador que vai ser contratado, ele vai chegar para ser o titular. Sim. E como a gente disse aqui, ele vai chegar para ser o titular pelo menos até junho. E aí vai ser o titular da Supercopa do Brasil, vai ser o titular no início do Brasileirão, no início do Campeonato março. Brasileiro e na primeira fase de Libertadores. Então, assim, é óbvio que a gente nunca tem certeza que uma contratação, se ela vai dar certo ou se vai dar errado. Mas eu acho que é uma aposta muito grande para o nível do grau de exigência que é hoje você ser o camisa 9 centroavante, camisa 9 representativo, porque o número 9 é do Pedro. Mas você ser o centroavante do Flamengo, titular, do nível de exigência, do tamanho, da proporção que o Flamengo tomou com relação a conquistas, o que o torcedor espera, eu esperava que o Flamengo trouxesse alguém um pouco mais tarimbado para a posição. E aí você tem essa contratação do Juninho, que era apontada pelo Flamengo, né? Essa posição como a principal da janela e por isso, né, o foco total nessa posição, mas tem a ausência agora, a venda do Fabrício Bruno concretizada para o Cruzeiro, ou seja, talvez volte ao mercado aí para uma outra posição nesse momento na defesa rubro-negra. Vamos começar então o nosso papo com a Central do Mercado para trazer um pouquinho dessas informações, essas e outras, né? Porque temos algumas notícias nessa sexta-feira. Ana Flávia, bem-vinda aqui ao Troca de Passes. Boa noite para você. Já começando com essa oficialização, dá para dizer isso? Fabrício Bruno é jogador do Cruzeiro. Qual é a situação nessa sexta-feira? Boa noite. É isso, amigos. Boa noite para vocês, para quem está assistindo a gente. Tivemos movimentações agora à noite, né, no mercado da bola. Uma delas, então, é a confirmação, né, a oficialização da venda do zagueiro Fabrício Bruno saindo do Flamengo para o Cruzeiro. Agora à noite, o Flamengo soltou uma nota, então, confirmando essa negociação, informando que recebeu à vista o valor da venda, né, fechada em 7 milhões de euros, o que na cotação atual dá mais ou menos 44 milhões de reais. O Fabrício Bruno assina, então, com o Cruzeiro por 4 anos e ele já viajou para se apresentar ao Clube Mineiro, já que o Cruzeiro faz pré-temporada também, né, nos Estados Unidos. É um dos times, então, que vão fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. E o que é curioso é que, assim, a gente já estava noticiando isso, já se imaginava, mas o Flamengo solta essa nota meio que dando uma furada no Cruzeiro, né? Antes do Cruzeiro anunciar oficialmente, o Flamengo já vai e já oficializa esse negócio, né? Fabrício Bruno nem precisou trocar a passagem, né? Já ia para os Estados Unidos de qualquer forma, só trocou o uniforme, porque agora vai defender o Cruzeiro. Agora,